Bom, jovens, então atendendo aqui o pedido de alguns colegas que tiveram dúvida em algumas questões aqui de geografia. Lembrando que o nosso conteúdo é este, capitalismo e a transformação do espaço geográfico. Foi esse aqui o conteúdo disponibilizado para vocês. Bom, quando dizemos o capitalismo e a transformação do espaço geográfico, o capitalismo, como vocês viram no ensino fundamental, o capitalismo é o atual sistema econômico vigente de nossa sociedade. Praticamente quase que todos os países do mundo adotam esse sistema econômico que possui algumas características bem particulares, tá? Características essas que a gente vai analisar aí em algumas questões. E quando dizemos capitalismo e a transformação do espaço geográfico, é no sentido de como esse sistema vai, de certa forma, transformar, vai, de certa forma, modificar o espaço geográfico, que é aí o principal objeto de estudo de nossa disciplina, tá? Mas para ser objetivo, vamos direto logo aqui às questões. Então, a primeira questão que foi solicitada foi a questão, salvo engano, de número 6. Essa questão aqui, ó, sobre o capitalismo, sobre as fases do capitalismo, tá? E precisamente o capitalismo industrial. É uma questão bem tranquila. Acho que a dúvida de um ou outro aluno deve ter sido no momento aí de responder, a alternativa mais correta, tá certo? Então vamos lá. O capitalismo pode ser dividido em três etapas ou fases. Entre elas está o capitalismo industrial. Sobre esta fase são feitas as seguintes afirmações. Lembrando que nosso conteúdo, a gente vai tratar aqui, ó, de algumas das principais fases ou etapas do capitalismo, que é o mercantilismo, o capitalismo comercial, tá? E o capitalismo industrial, que é uma das fases mais recentes. Mas vamos lá para a questão, ó. Bem tranquilo. Primeira afirmação. O capitalismo industrial, que ele quer saber, vou logo grifar aqui para dar um destaque, tá certo? Então vamos lá, quais dessas afirmações aqui pertencem ao capitalismo? Teve início no século XVI e baseou-se na busca por metais preciosos e no protecionismo econômico. Opa, isso aqui está errado, jovens. Olha aqui o erro, vários erros. Desde o seu início aqui, ó, não iniciou no século XVI, tá? Iniciou por volta do século XVIII. Então aqui está o primeiro erro. O segundo erro, metais preciosos e protecionismo econômico. Essa característica aqui pertence ao mercantilismo, que é a primeira etapa do capitalismo, e não ao capitalismo industrial. Então, encontramos duas afirmações, duas respostas, ou afirmações erradas aqui nesse primeiro item. Segundo item, essa etapa alterou profundamente o modo de pensar da humanidade, no que se refere ao aumento da produtividade e à expansão do comércio. Essa segunda afirmação, vou destacar ela aqui em azul, ela está totalmente correta. Está totalmente correta. Correta por quê, jovens? Está totalmente correta porque a partir do momento que houve a primeira revolução industrial no século XVIII, a humanidade passou a produzir mais, em maior escala e em grande quantidade. Consequentemente, jovens, vai aumentar o que? A produtividade, vai aumentar a produção, vai aumentar a procura por mais produtos e, consequentemente ainda, vai aumentar a expansão do comércio. Então, a segunda afirmação está totalmente verdadeira. Pregou alguns valores liberais, tais como a presença mínima do Estado e a defesa da propriedade privada. Também está correta, jovens. Ó, também está verdadeira. Essa parte aqui podemos encontrar, até fiz um destaque aqui no assunto, ó. Aqui, ó. Capitalismo industrial. Para o seu principal ideólogo, Adam Smith, o mercado torna-se autorregulável, ou seja, o que é que isso quer dizer? Autorregulável. Uma coisa que eu digo auto é uma coisa que de certa forma é independente. Ou seja, é uma coisa que de certa forma consegue se adaptar. Então quando ele fala que o mercado ele torna-se autorregulável, é que o mercado ele passa por situações delicadas, por crises, tá? Mas o próprio mercado ele consegue resolver, consegue solucionar tais problemas, consegue solucionar essa crise. Ou seja, o capitalismo ele vai se regulando, ele vai se adaptando de acordo aí com a época ou de acordo com a realidade econômica e política de cada situação, tá? Por isso que eu digo que ele é autorregulável e regido por uma espécie de mão invisível, tá? Mão invisível por quê, jovens? Porque de certa forma o capitalismo ele possui suas características próprias, ele possui seus princípios. E aqui está algum dos principais princípios do capitalismo. Primeiro,
apologia às liberdades individuais. Então, cada indivíduo, segundo o capitalismo, deve ser livre. Deve ser livre para trabalhar, deve ser livre para usufruir os recursos que vai adquirir através do seu trabalho. Segunda característica, presença mínima do Estado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o Estado ele não deve intervir tanto na economia não, tá? Então a economia fica aqui de um lado e o Estado do outro. O Estado fica apenas supervisionando a economia. E quando houver necessidade, então o Estado toma alguma providência, correto? Defesa da propriedade privada. Então essa outra característica aqui pertence também ao capitalismo, ou seja, cada indivíduo ele pode usufruir, ele pode gastar, ele pode adquirir produtos de acordo com sua capacidade de consumo. Então, por exemplo, eu posso afirmar que esse celular é meu, a propriedade é minha, correto? Estímulo à competição entre as empresas sem a intervenção do Estado. Eu vou chamar isso aqui de concorrência. A concorrência, jovens, desde que ela seja saudável, desde que ela não prejudique o próximo, ela é bem interessante. É bem interessante por quê? Porque, de certa forma, quem sai ganhando com isso é o próprio consumidor. Uma vez que, por exemplo, eu tenho um produto, tá certo? Que é a lei da oferta e da procura, que é outra característica do capitalismo. Então, quando eu tenho, aqui, ó, aqui um pouco mais acima, a lei da oferta e da procura. Quando eu tenho uma grande quantidade, tá, de produtos a serem ofertados, o valor do produto tende a cair, tende a ser menor. Agora, quando eu tenho uma procura muito grande por determinado produto, e se eu tenho poucos produtos no mercado e tem muita gente querendo comprar aquele produto, consequentemente o valor do produto vai aumentar, vai subir um pouco, tá? Então esse é um outro princípio, uma outra característica do capitalismo. Os mais aptos à economia de mercado se sobressaem, ou seja, os mais fortes da economia de mercado, que é a economia capitalista, vão se sobressair. Então, com base nessas características aqui, a gente consegue aqui responder essa questão. Então, a afirmação 2 é verdadeira, a afirmação 3 é verdadeira. Essa fase esteve estritamente ligada às revoluções industriais, correto? Tá? Correto. Por isso que o nome dela, jovens, por isso que o nome dela, ó, capitalismo industrial, esteve ligada sim às revoluções industriais, especialmente a primeira revolução ocorrida na Inglaterra e a segunda revolução industrial, que espalhou a indústria para diversas partes do mundo. A afirmação 3 também está totalmente o que? Correta. Eu acho que vocês podem ter feito alguma confusão na hora de responder aqui. Qual afirmação escolher? A gente vai então, jovens, eliminando algumas alternativas, tá bom? Vamos lá. Alternativa A. Apenas 1 e 2 estão corretas. Jovens, já sabemos que a 1 está errada, portanto, essa aqui não vai ser a nossa resposta, tá certo? Apenas a afirmação 1 está incorreta. Opa, verdade, ó. Se eu tenho uma, deixa eu mudar aqui a corzinha para vocês não confundirem. E se eu tenho aqui, ó, 4 afirmações, correto? 4 afirmações, 1, 2, 3, 4. E eu tenho aqui apenas a afirmação 1 está correta. Verdadeiro, ó. A afirmação 2 está correta, a afirmação 3 está correta, a afirmação 4 está correta. Portanto, a nossa resposta, jovens, é a alternativa B, tá? Esse é o nosso gabarito correto. Todas as afirmações estão corretas? Não, porque sabemos que a 1 está errada. Apenas 2 e 4 estão incorretos? Não, 2 e 4 está correto e não incorreto. Letra E, apenas 2 e 3 estão corretos? Não, 4 também está correto. Então, nossa afirmação é a afirmação B, alternativa B. Apenas a afirmação 1 está incorreta, jovens. Mas aproveitando, vamos aqui resolver algumas outras questões, tá? Essa questão aqui, jovens, salvo engano, é a questão 7. Ela vai tratar sobre a globalização. Uma questão bem simples, onde a gente vai marcar V para verdadeiro e F para falso. A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Correto, jovens? Correto. A globalização é o ápice, vou até marcar, ó. Globalização é a forma do ápice. Vou até marcar para ficar destacado para vocês aqui, ó. É o ápice do mundo do capitalista, ou do mundo capitalista. Correto. Eu posso afirmar que a globalização, de certa forma, ela se torna um estágio
fazendo a comparação grosseira do sistema capitalista. Então, para entendê-la, como de resto a qualquer fase da história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o estado das técnicas e o estado da política, jovens. Milton Santos, tá? Milton Santos ele vai ser um dos mais importantes geógrafos que vai tratar sobre vários temas da geografia. E um desses temas é a globalização, onde ele vai afirmar que a nossa globalização é uma globalização de certa forma perversa. Ele vai inclusive até escrever um livro, que é esse livro aqui, ó, intitulado Por uma outra globalização do pensamento único à consciência universal. E nesse livro aqui, Milton Santos ele vai afirmar que a globalização ela podia ser mais humana, que a globalização ela podia ser mais solidária e não tão perversa como ela é. Então é um livro bem interessante, jovens. Voltando aqui à questão sobre o processo e o período histórico referente ao fragmento dos textos, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas, jovens. Então vamos lá. Vou até mudar aqui agora. No fim do século XX, as tecnologias da informação e comunicação tiveram um grande avanço. O geógrafo Milton Santos afirmou que a sociedade atual vive em um meio técnico, científico e informacional. Totalmente o quê? Verdadeiro, jovens. Vou até mudar aqui, ó. Totalmente verdadeiro. Verdadeiro por quê? Exatamente esse foi até um dos primeiros conteúdos que a gente analisou. Milton Santos disse que vivemos em um meio técnico, científico e informacional. O que é que isso quer dizer, jovens? Ele afirma o seguinte: meio técnico por quê? Que é o meio baseado na técnica, meio baseado nas tecnologias. Científico, meio baseado na ciência, na pesquisa, no estudo, na análise, tá? E informacional, que é esse meio baseado na rapidez das informações que elas nos chegam até nossos lares, principalmente aí após o desenvolvimento, o advento aí da internet, tá? Então, a afirmação primeira é verdadeira. O período posterior à Segunda Guerra Mundial caracterizou-se pela expansão das empresas multinacionais, correto? Vou grifar aqui empresas multinacionais, que são aquelas empresas que estão em várias partes do mundo, praticamente presentes em todos os continentes, e dos investimentos de países desenvolvidos em outras regiões do planeta. Os países escolhidos para os investimentos são aqueles que oferecem, entre outros fatores, mão de obra barata, mercado consumidor e matéria-prima abundante. A gente pode até citar aqui, jovens, o exemplo da China. Jovens, a China é um exemplo disso aí. Tranquilo? O exemplo é a China. Totalmente o quê? Verdadeiro, jovens, essa afirmação aqui. Terceira, os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, P&D, pesquisa e desenvolvimento, estão igualmente distribuídos. Opa, de cara, jovens, eu já encontrei o erro, tá? De cara eu já encontrei o erro, vou até colocar aqui em vermelho. Olha aqui, ó. Pronto, jovens, essa afirmação aqui, nem que o restante esteja verdadeiro, mas se o começo já é falso, não existe uma afirmação que é o início verdadeiro e o restante falso, ou início falso e o restante verdadeiro, não. Se a afirmação, se ela tem algo, uma pequena frase, um pequeno tempo que já é falso, pronto, a afirmação inteira se torna falsa, tá? Então aqui, quando ele fala que os investimentos em pesquisa e desenvolvimento, P&D, estão igualmente distribuídos pelo espaço geográfico, isso aqui não procede, jovens, a afirmação falsa. O fluxo de capital entre os países ocorre principalmente em função de investimentos estrangeiros, remessas de lucros de empresas multinacionais, pagamentos de licença por uso de tecnologia, empréstimos e pagamento de juros de dívida externa e envio de rendimentos de trabalhadores que vivem fora de seu país de origem. Verdade, totalmente verdade. Tudo que está aqui, jovens, é verdadeiro. Essa última parte aqui é interessante quando ele fala o seguinte: rendimento, envio de rendimentos de trabalhadores que vivem fora de seu país de origem. É como se, por exemplo, brasileiros morassem nos Estados Unidos, tivesse família aqui no Brasil e mensalmente, ou a cada determinada época ou período, ele enviasse uma certa quantia para a família que aqui ficou. Então essa afirmação ela é o quê? Verdadeira. A intensificação do fluxo de capitais, informações, pessoas e mercadorias estrutura um espaço geográfico em rede. Totalmente verdade, jovens. Ou seja, o mundo, de certa forma, está conectado, tá? E essa conexão, essa interligação do mundo, ela não é igual para todos. Em alguns países desenvolvidos, há uma maior conexão.
nos países subdesenvolvidos como é o nosso, há uma menor conexão, há uma menor integração. Especialmente devido a ser um país de grande extensão como o nosso, nunca ter ocorrido essa preocupação, esses investimentos necessários na educação, investimento necessário em tecnologia. Prova disso que, infelizmente, agora, nesse período de pandemia, pouquíssimas pessoas têm acesso à internet, principalmente os alunos, provavelmente vocês que estão estudando aí, alguns ainda infelizmente não têm acesso à internet, tá? Então é muito verdade, mas de certa forma o mundo está conectado. Estabelecer ligação entre pontos do território em níveis locais, regionais, nacional e global, totalmente correto, jovens. Aqui, ó, em Santa Cruz dos Milagres, quando ocorre determinado evento ou situação, ou quando ocorre aqui, ó, numa situação global, ou seja, quando ocorre determinado fato lá na China, nos Estados Unidos, em qualquer outro país do mundo, essa informação ela é repassada a nível nacional, regional e local. E não necessariamente nessas fases ou nesse segmento aqui. A notícia global já chega no local, através da internet, através da televisão, tá certo? Então também essa afirmação aqui ela é verdadeira, jovens. Então o correto é VV, F, VV. VV, se aqui ó, aqui já não pode ser, tá? Duas verdades, uma falsa e duas verdades. A alternativa correta, jovens, é letra B. Tranquilo, tá? A letra C não pode porque a primeira é verdadeira. A letra D também não pode porque a segunda é verdadeira, que está dizendo que é falsa, jovens. Vamos aqui tentar outra questão. Pronto. Pode ser essa aqui. Tá? Cadê? Essa aqui. Pode ser essa. Bem interessante. Essa questão aqui. As alternativas a seguir referem-se a alguns aspectos fundamentais que caracterizam o capitalismo desde sua capital inicial, exceto, ou seja, quais dessas 5 afirmações aqui não pertencem ao sistema capitalista, tá? No nosso conteúdo temos as principais características do capitalismo. Vamos lá. Sociedade dividida em classes. Tá? Cadê o conteúdo? Sociedade dividida em classes. Tem essa parte do conteúdo que vai expressar isso aqui, jovens. Ó. Uma das principais características do socialismo é exatamente isso, a sociedade dividida em classes. Esse assunto a gente até está vendo um pouquinho aí em sociologia, tá? Então, quando eu tenho uma sociedade que ela é muito desigual, eu vou ter pessoas com rendimentos diferentes, o capitalismo vai também chamar isso de classe. Então, são sociedades de classes diferentes. Então, tá correto, jovens. Exceto, ou seja, algo que não faz parte. Socialização dos meios de produção. Opa, isso aqui tá errado, jovens. Essa característica aqui é do sistema socialista. Então, essa afirmação aqui está incorreta, jovens. É a nossa resposta, tá? Economia de mercado é uma outra característica. O capitalismo baseia-se na economia de mercado, conceito-chave para sua compreensão desde que o liberalismo se formou como principal dimensão do capitalismo. A economia de mercado, que tem como base o lucro, jovens, é uma das principais características do capitalismo, tá certo? Busca do lucro e acumulação do capital. Busca do lucro, sim. Olha aqui essa característica, ó. Deixa eu encontrar ela aqui. Olha aqui, ó. Procura pelo lucro. O capitalismo é um sistema que prima pela garantia do lucro, jovens. Então esse é o principal objetivo, é a principal meta do sistema capitalista. E por fim, predomínio da propriedade privada, que a gente já havia falado, correto também. Defesa da propriedade privada. O sistema capitalista preconiza que o Estado deve garantir o direito de propriedade privada a todos. A nossa alternativa, portanto, a alternativa B, jovens, não pertence ao sistema capitalista. Mais uma questão para finalizar. Pode ser, jovens, a primeira questão. Tranquilo? Vamos lá. Observe essa imagem aqui, bem interessante também. Observe aqui um ser humano, uma pessoa normal, e na cabecinha dele uma grande quantidade de produtos, de mercadorias, correto? Então, quais dessas afirmações aqui são verdadeiras e quais dessas afirmações são falsas a respeito do capitalismo, a respeito da sociedade de consumo, que de certa forma grande parte dos seres humanos, todo mundo de certa forma consome, mas é fato que esse consumo não é igual.
Aquelas pessoas que possuem maior poder aquisitivo, elas consomem mais, elas compram mais. Aquelas pessoas que possuem menor poder aquisitivo, elas compram menos, tá certo? Mas para isso, a mídia acaba se utilizando, aí, ou melhor dizendo, a propaganda, a publicidade, acaba sendo uma das principais ferramentas do capitalismo. Por quê? Porque faz com que as pessoas sintam a necessidade de comprar alguma coisa, tá? Então vamos lá. O marco inicial da sociedade de consumo foi a primeira revolução industrial? Falso, jovens, falso. Não foi a primeira revolução industrial, não. Na primeira revolução industrial, temos também esse assunto aqui, ó, no nosso conteúdo, ó, que eu falo um pouquinho, revolução industrial. Os trabalhadores eram pobres, os trabalhadores não tinham um poder aquisitivo elevado, não. Hoje melhorou bastante, mas naquela época era tudo muito precário. Então não iniciou, a sociedade de consumo ela não iniciou na primeira revolução industrial, ela iniciou um pouco depois. A sociedade de consumo globalizada permitiu a consolidação de uma distribuição, olha aqui o erro, jovens, ó, distribuição de renda mais equilibrada e diminuição das diferenças de classe. Pelo contrário, jovens, foi aumentar. Infelizmente, o capitalismo, a maneira como o capitalismo está sendo praticado atualmente, fez aumentar as desigualdades e não diminuí-las. Então, essa alternativa aqui, essa afirmação também, ela é considerada falsa, jovens. Um dos resultados do consumismo é a enorme exploração dos recursos naturais para a geração de matéria-prima necessária para a fabricação de mercadorias consumíveis, contribuindo assim para o esgotamento desses recursos. É verdade, jovens, quanto mais produtos são comprados, mais produtos são produzidos. Quanto mais produtos são produzidos, mais recursos naturais são retirados. Então essa afirmação aqui, ela é o quê? Verdadeira, jovens. Deixa eu marcar aqui verdadeira. Um dos aspectos da sociedade de consumo é a obsolência planejada, ou seja, a produção de bens previamente elaborados para serem rapidamente destacados. Verdade. O que é essa obsolência planejada? Jovens, atualmente, quando compramos determinado produto, a impressão que se tem é que eles duram um pouco mais tempo do que antes, ou seja, duram menos tempo do que antes. Isso é uma verdade. Isso é uma estratégia do capitalismo, ou seja, ele produz produtos que não têm tanta durabilidade assim, correto? Para que nós acabamos que utilizando o produto, ele vai quebrar rapidamente, você vai sentir a necessidade de trocá-lo rapidamente. Por quê? Porque ele vai ser substituído por outro. Um exemplo disso é o celular, tá? O celular, o tempo todo, o computador, o tempo todo ele é modificado, ele é melhorado, tá certo? Totalmente verdadeiro. Na sociedade de consumo, cada produto simboliza alguma ideia e os meios de comunicação de massa são responsáveis por sua divulgação. Totalmente verdadeiro. Como eu falei ainda há pouco, jovens, o capitalismo, ele de certa forma utiliza muito a propaganda para que possa vender produtos, tranquilo? Então eu espero que tenham ajudado, tá? Bons estudos.